Boa noite, bem-vindos ao Estúdio 36. Hoje o Estúdio 36 especial transmitido ao vivo aqui da Fiergs em Porto Alegre, onde está começando o 14º Fórum da Liberdade. O governador Olívio Dutra fazendo o seu pronunciamento. Já falou o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Telmo Neto Costa Júnior. Tivemos homenagens ao Grupo Gerdau, homenagens a Carlos Smith, do Grupo Ciacorp, e uma noite festiva aqui em Porto Alegre. Para conversar com a gente, deputada federal Ieda Cruzius, vereador Isaac Ainhorn. Boa noite, vereador de Porto Alegre. Boa noite, bem-vindos ao nosso Estúdio 36. O tema é crise social brasileira, causas, desafios e soluções. Eu sei que temos aqui 10, 15 minutos para encontrar soluções, é pouco tempo, mas por onde passam as soluções para a crise social brasileira? Eu diria que as soluções passam pela cidade, porque são nas cidades que os conflitos e as contradições da nossa vida, do nosso cotidiano, se desenrolam. As alegrias, as tragédias, as dificuldades e as poucas facilidades. Hoje mesmo nós vivemos não num estado, nós vivemos em cidades e dentro dessas cidades nós vivemos com medo da violência, medo de toda a ordem de uma escalada de violência, fruto de um quadro todo que se desenha, é verdade, nacionalmente, mas ele ocorre aqui, no contexto da nossa cidade, de Porto Alegre, de Canoas, de Novo Hamburgo, de Passo Fundo, onde todos têm um perfil próximo a das cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo, que é a violência. Nós temos problemas ligados à estrutura da cidade, à vida econômica da cidade. Agora, o que eu identifico como a crise é esse conjunto de contradições. Agora, eu entendo também que cada cidade, apesar do quadro, de vivermos num quadro global de uma realidade nacional e que os problemas se identificam, são comuns às várias cidades, cada cidade pode e cada região pode desencadear as suas alternativas e buscar soluções que possam ser equação para uma série de problemas. Deputada, a vida e o mundo e o Brasil vistos de Brasília são muito diferentes do Brasil e das soluções vistas na cidade? A minha visão é muito municipalista. Sim, não que Brasília não seja uma cidade, mas é uma cidade que olha para o Brasil inteiro, né? Porto Alegre, no seu caso, olha para Porto Alegre. Olha, é uma cidade que recebe o Brasil inteiro. E é ali que as grandes discussões, as completas discussões se dão. Mas quem ali discute depois tem que voltar para os seus municípios. Então, o que acontece em Brasília é o pleno florescer da decisão quando existe democracia, quando a liberdade ela vai se construindo de uma maneira cada vez mais ampla. É ali que se discute de que maneira a solução que se busca em Brasília possa valer para todos os municípios. Essa é a questão que a gente às vezes não consegue trazer para o município da onde a gente vem. Quando a gente é eleito representante, como nós somos representantes do Rio Grande do Sul em Brasília, há uma expectativa na nossa forma de trabalho. A bancada gaúcha, por exemplo, é aquela que tem, ano após ano, recebido as maiores notas de desempenho, seriedade. Mas quando a gente volta para cá, é difícil trazer aquele mundo que faz com que a gente decida não apenas para o município da onde a gente veio e onde a gente vive, mas a gente tem que decidir pelo Brasil inteiro. Então, a busca da decisão por maioria, a busca da construção por consenso, é isto que o título deste fórum tenta colocar. A senhora não acredita em soluções radicais drásticas, num IPOM ou em algo parecido com isso? Não, de vez em quando até a gente tem vontade de fazer. De resolver meio que de forma instantânea e radical. É claro, mas isso é um retorno, porque alguém pode querer fazer isso motivado por bons princípios, por boas vontades. Mas, no entanto, ele vai acabar tendo o mesmo comportamento do que os antigos ditadores, do que aqueles que totalitariamente decidiam o que era o certo e o errado, quem é que ia ser expurgado, quem é que ia morrer, quem é que ia vencer. Então, a construção da democracia, ela requer muita paciência. E quando a gente tem uma democracia que busca ganhar qualidade, porque a democracia tem que ganhar qualidade na América Latina e no Brasil, a gente vê na crise uma oportunidade de enxergar quais são os desafios.
E a solução não é em 10 minutos que vai ser encontrado, e nem em 10 dias, nem em 10 meses. A solução vai sendo construída exatamente porque a gente diz, o que é a nossa crise social? É uma crise de segurança pública. Da onde vem o problema da segurança pública? Como resolvê-lo? Então, isso tem que ser feito com muitas diferenças. Quer dizer, segurança pública do narcotráfico na Amazônia é diferente da segurança pública urbana de Porto Alegre. Nós estamos hoje mais próximos da solução do que estávamos há 10, 20 anos. A senhora falou em paciência, o vereador assentiu com a cabeça. Eu fico pensando em quem nos assiste agora e pode estar pensando o seguinte, poxa, paciência, mas quanta paciência, né? O meu pai, eventualmente, era pedreiro, eu sou pedreiro, recebo um salário mínimo, o meu avô já sofria, o meu tataravô era escravo, e eu estou assim desde que o mundo é mundo. Quer dizer, quanta paciência mais eu preciso ter para que a solução apareça? A paciência é eterna, a construção é que é de passo a passo. Eu quero te dizer, em relação à tua pergunta, que é claro que nós evoluímos. Aí estão os dados do IBGE para mostrar. Quer dizer, nós evoluímos em todos os indicadores sociais. Foi uma crise econômica que gerou o aprofundamento de uma crise social que agora está apresentando os sinais da saída e da recuperação. Há alguma coisa que ainda depende do econômico e da cultura da responsabilidade, que é a questão da concentração de renda. Agora, nós estamos apreendendo e já legalizamos, já pusemos na forma de lei, a cultura da responsabilidade, a responsabilidade fiscal. As empresas, e esse é um fórum promovido por um Instituto de Estudos Empresariais, a responsabilidade social das empresas. Uma empresa não pode mais dizer que ela existe para ter lucro, ela existe para se inserir e ter responsabilidade social. Agora, precisa outro tipo de responsabilidade, que é aquela que dá um limite para o que o Isaac estava colocando. A questão da segurança pública em centros urbanos, em regiões metropolitanas, da maneira como a gente vive, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde o investimento em segurança pública praticamente zerou, aí ele aparece com toda a pujança. Então, há que se enfrentar um outro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade política de dar solução a problemas que são de todos, e não daqueles que votaram a favor de um ou a favor do outro. Eu de um lado, eu sou um otimista, e de outro lado, quanto a essa questão, se melhorou, se piorou nesses anos todos, de outro lado, eu sou um cético. Quando eu penso que eu fiz o vestibular em 1965, eu só tinha, e na época nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul duas grandes universidades, a Universidade Federal e a PUC. E eu naquela época eu só podia passar na Universidade Federal. Infelizmente, passaram-se já um quarto, 35 anos da época que eu fiz vestibular, e a universidade pública, ao invés de ela se abrir mais como possibilidade de oportunidades para o conjunto da sociedade, ela infelizmente sofreu um processo de afunilamento. Agora, se de um lado eu sou cético em relação, Ieda, a esse dado que eu estou apresentando, e eu só podia naquela época passar na URGS, se não fosse na URGS eu tinha que esperar mais um ano. Se eu sou cético com relação a isso, de outro lado eu sou otimista em relação a um conjunto de indicadores que integra milhares de pessoas ao conhecimento, à possibilidade de emprego, à possibilidade de ter qualidade de vida melhor. Veja as condições de higiene, de saneamento básico. É verdade, nós evoluímos muito no Brasil, nos grandes centros urbanos e mesmo em regiões mais distantes, as comunicações, tudo isso fez com que nós nos integrássemos mais, e isso é positivo. Mas do outro lado nós temos esses dramáticos números. Mas o que eu quero dizer, o importante de tudo isso é a convivência, nós termos a possibilidade de estarmos num regime democrático, plural, em que possamos estar num encontro como este, que se realiza, que essa noite se inicia, em que várias posições sobre a realidade brasileira, sobre a crise do nosso país, a crise no mundo e as alternativas para essa crise são debatidas e são postas pelas mais variadas correntes de pensamento político e social no Brasil e no mundo. Amanhã mesmo nós teremos aqui visões mais conservadoras, né? E também teremos visões de partidos à esquerda, como o PDT, estará aqui o Brizola, o doutor Brizola estará aqui o presidente do PT estará presente também. Então, esse debate na busca de soluções é extremamente importante. Posso citar esse dado que o Isaac falou? Por favor. Durante cerca de 15 ou 20 anos,
a nossa Universidade Federal, ela ficou com o número de vagas praticamente congelado. Quer dizer, houve uma acomodação em que, com políticas de educação, pessoas em número crescente iam fazendo o fundamental. Em número crescente hoje, em 6 anos, nós temos uma revolução na educação. Quer dizer, antes se tinha, de cada criança, de cada 4, uma estava fora da escola. Agora são 93% das crianças que estão na escola no ensino fundamental. Essas crianças, ao evoluir do ensino fundamental para o ensino técnico e quererem ir à universidade, vão precisar de um número imenso de vagas a mais. Pois de 7 anos de contagem do número de vagas em geral nas universidades, o crescimento foi exatamente de um estudante a mais para cada 4. Quer dizer, em cada 4, um estudante a mais teve ingresso. A Universidade Federal ampliou o número de vagas do que em relação aos 15 anos em que ela ficou acomodada, vamos dizer assim. Há o que melhorar, meu Deus, há uma infinidade de coisas a melhorar. Há para melhorar um crédito educativo que permita pessoas que nem o Isaac, que diziam assim, eu só podia fazer na Federal. Sim, porque na PUC não haveria condições de pagar a matrícula. Agora existe toda uma condição de bolsa de estudo, de incentivos, mas muito mais tem que ser pensado de ser feito, porque se tirou a barragem que impedia as pessoas no Brasil de chegarem até o nível universitário. Elas paravam analfabetas. Ora, há 30, 40 anos atrás, 40% do Brasil era analfabeto. Hoje o número se reduziu, ainda é muito alto. Então, alfabetizam-se, vão para o ensino fundamental completo, vão para a escola técnica e aí o número de vagas. Então, não há possibilidade de se assumir como universidade federal, universidade pública e gratuita, esse número de pessoas que crescentemente vai querer chegar à universidade. Então, aqui tem um sistema de crédito. Ele tem que ser melhorado, aí vem a cultura da responsabilidade a qual eu estava me referindo. Quando se fez diversas experiências de crédito educativo e ele teria que ser um fundo rotativo, quer dizer, quem teve o crédito devolve o que recebeu, mais de 90% de quem teve não retornou o que permitiria rodar o fundo para que outros pudessem estudar. Então a gente tem que achar outras soluções. Porque o paradoxo da universidade, porque o paradoxo da universidade pública exatamente é de que as pessoas mais abastadas as pessoas que têm mais acesso ao conhecimento são as que têm mais chance de chegar à universidade pública. E as pessoas com mais dificuldades acabam sendo aprovadas nas universidades particulares e onde tem que existir realmente mecanismos capazes de absorver essa demanda. Bom, nós vemos nas novelas e eventualmente em algum filme americano o caso, né, da pessoa que nasce muito, muito pobre e consegue a escola com dificuldade, vai para uma universidade e ascende socialmente, ascende culturalmente, ascende como ser humano. No Brasil, esse caminho é viável, fora das exceções dos jogadores de futebol e daqueles caminhos que são muito conhecidos, ou ganhar na loteria, por exemplo. É um caminho possível no Brasil hoje? Eu acho que é. Eu vou te dar um exemplo ontem que eu assistia. Eu sou no domingo eu vejo muita televisão. Eu fiquei sensibilizado e eu acho que aquilo teve um papel até educativo e pedagógico muito grande no programa do Faustão, quando aparecia uma jovem filha de pais separados, os 2 operários, e que se formava em pedagogia na Universidade Federal do Pará. Isso é um exemplo positivo e é um exemplo que era projetado e transmitido como uma oportunidade que era uma família pobre, mas ela ascendeu a uma universidade federal, o que é extremamente difícil. Mas a realidade é que esses fatos já estão acontecendo de forma mais genérica, fruto de uma garra, de um povo que quer vencer, que sabe, que compreendeu e que cada vez compreende mais que a educação é um instrumento de libertação de um povo. Povos mais experientes do mundo já tiveram essa noção. E hoje o Brasil assume, as novas gerações já estão compreendendo, os pais, esse papel que a educação tem. Então, nesse sentido, eu vejo positivamente. E até mais do que isso, porque a libertação vem quando se aprende a ler e escrever, esse é o primeiro passo. Quer dizer, a gente cita um dado de que 40% da população brasileira era analfabeta. Hoje o índice ainda é alto, mas num mundo em que o aprender tem que ser permanente. Não é mais como antes, em que se terminava a faculdade, se tinha um diploma, pronto, ia se fazer a vida. Ou então num mundo que é do nosso tempo, em que as famílias menos abastadas tinham muitos filhos e colocavam os meninos num seminário para ascender na vida.
E quem A sabe... carreira militar também era uma alternativa. Era ser padre ou ser militar. Então, você tinha o Duas seminário, carreiras. você tinha o exército, você tinha para pouquíssimos a Universidade Sem Federal, qualquer referência, militar casar com uma fazendeira no interior do Rio Grande. o Banco do Brasil. O Banco do O Brasil. Banco do Brasil. Naquela época, quando os salários do Banco do Brasil eram bons, né? Mas... Deputado Eda Cruz, vereador Isaac Enhorn, a gente está nos aproximando da hora do nosso intervalo comercial. Queria agradecer as presenças de vocês. O assunto é realmente fascinante, as soluções, as propostas são várias, os ângulos são infinitos. E nós vamos aqui, durante a noite de hoje, durante o dia de amanhã, estar convidando. Tentando ouvir pessoas que estão nesse ambiente, no ambiente de efervescência, de discussão, propondo a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, um pouco das ideias que estão sendo discutidas aqui. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no nosso estúdio. Sorte e sucesso a ambos. Para vocês também. A gente faz um rápido intervalo comercial. Nesse momento, o vice-presidente Marco Maciel faz a sua palestra. Você está com imagens ao vivo de dentro aqui do Salão Fiergs. Possíveis para superar. Imagem e áudio. Mas ninguém, de bom senso, ousaria negar que esse é o maior obstáculo à plenitude democrática a que todos aspiramos. Refiro-me em especial àquelas promessas não cumpridas da democracia a que alude Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, num trabalho publicado 5 anos antes da queda do Muro de Berlim, chamava atenção para aquilo que ele enfatizava serem promessas não cumpridas pela democracia. A supremacia dos interesses sobre a representação política, a persistência das oligarquias, a questão, muitas vezes, da falta de educação política do cidadão, e, ao mesmo tempo, que chamava a atenção para a complexidade do processo democrático. E nós poderíamos, talvez, aproveitando a imagem de Bobbio, para dizer que, ao lado dessas promessas não cumpridas pela democracia, se insere certamente a incapacidade das chamadas democracias de massa dos nossos dias de cumprirem o ideal de liberdade. Muito bem, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fala. Acesso ao serviço de água tratada, saneamento e assistência médica, criando um hiato muito grande entre negros e brancos. A outra vertente Ouvindo a é palestra que do atinge vice-presidente Marco Maciel. os descendentes dos silvícolas, a despeito de seu crescimento populacional, dado positivo no esforço imemorial de integrá-los à comunidade de cidadãos. Se a esses grupos, numerosos em seu conjunto, juntamos as minorias e os novos excluídos representados pelos imigrantes vivendo na ilegalidade, que são cada vez mais numerosos no Brasil, teremos uma ideia aproximada, mas ainda não efetiva, nem convenientemente mensurada do que seria a primeira de nossas desigualdades. Se essa desigualdade, poderíamos dizer vertical, se é essa a desigualdade que poderíamos chamar de vertical, a outra, tão grave e não menos excludente e injusta, eu me refiro à desigualdade de cunho espacial ou geográfico. É a diferença tão marcante quanto cruel, traduzida numa velha constatação com muitas vertentes. Ela se materializou no século XIX com a constatação de Fernando Denis, no seu resumo da história literária do Brasil,
quando afirmou que éramos um país sem povo, dividido em apenas duas categorias: a elite altamente capacitada, que liderava o país e usufruía de todos os benefícios do Estado, e os escravos, marginalizados de toda e qualquer proteção jurídica, de direitos sociais e até mesmo, obviamente, de representação política. Essa questão foi retomada um século depois, como todos nós sabemos, por um outro conterrâneo seu. Eu me refiro a Jacques Lambert, autor do livro clássico Os Dois Brasis. E, de alguma forma, atualizada na semântica dos novos tempos, pelo professor Edmar Baixa, com a imagem da Belíndia, que foi, de uma forma também, depois utilizada pelo professor Mangabeira, em sua tese sobre o dualismo social ou a sociedade dual. Ela resultou da estrutura social, imposição, é bom lembrar, do arcabouço econômico calcado na monocultura e no latifúndio, e que a independência e a abolição não foram capazes de vencer. Essa desigualdade espacial penaliza a mais pobre e a que foi mais populosa região brasileira, o Nordeste, que responde hoje indistintamente por todos os índices de mais baixo desempenho no conjunto da Federação Brasileira. E isto, a despeito do Nordeste, nos últimos anos, ter crescido mais do que o país como um todo, o que serve para dar uma ideia do fosso que o separa da média brasileira e, de uma forma mais grave, das regiões de maior nível de desenvolvimento. À desigualdade étnica, espacial ou geográfica, é preciso acrescentar outra, tão intensa e profunda, a que separa, já não mais em desempenho profissional, mas em matéria de renda, em situações de igualdade, homens e mulheres, aqui e em quase todos os países do mundo. Cotejando-se essas três vertentes de nossas desigualdades, torna-se fácil diagnosticar o perfil dos desafios que teremos de vencer. E por isso, é extremamente oportuno a realização deste encontro, que certamente vai fertilizar o debate, iluminar os nossos caminhos com relação ao futuro. O IBGE, como nós sabemos, acaba de divulgar, semana passada, a sua última série histórica dos indicadores sociais brasileiros. Seria ocioso repeti-los, até mesmo na suposição de que aqui serão analisados esses dados em todos os seus detalhes. Mas é bom lembrar que esses dados, de alguma forma, expressam a extensão dos desafios que temos à frente. É lógico que há, como se extrai da leitura desses dados, avanços visíveis em todas as áreas. E é bom lembrar que, a partir deste ano, com a execução do projeto Alvorada, os esforços por parte do governo federal serão bem mais significativos. O projeto Alvorada, que é a versão de uma tentativa de tirar da marginalidade social alguns milhões de brasileiros, ele parte da constatação de que é necessário elevar o IDH, e isso aí considerando a necessidade de investir em áreas sociais básicas, sobretudo levando em consideração a questão da educação. Este ano o projeto Alvorada deve aplicar algo como 5 bilhões de reais e igual volume se repetirá no próximo ano, 2002. É uma programação que busca, naturalmente, agir naqueles estados ou regiões que mais agudamente apresentam essas desigualdades sociais e, consequentemente, reduzir significativamente os níveis de pobreza absoluta. E o êxito das políticas públicas, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, torna-se visível e, sob inúmeros aspectos, até animador. Em apenas um ponto, não conseguimos progresso, o que separa o fosso dos mais ricos dos mais pobres, isto é, da desigualdade que, refletida em termos econômicos, ainda não traduz as conquistas de aumento de escolaridade, diminuição da mortalidade infantil, erradicação do trabalho penoso de crianças, outro ponto onde temos avançado muito, e correspondendo, inclusive,
a resultados muito significativos, e a diminuição de pobreza, para aludirmos a apenas alguns dos indicadores mais utilizados. A conclusão inevitável é, lamentavelmente, a de que se torna menos difícil combater a pobreza que superar e vencer a desigualdade. Parece que estamos no caminho certo no combate à pobreza. Todavia, a mesma constatação não podemos dizer com relação no combate à desigualdade. Se cotejarmos períodos mais longos, mesmo aí conseguimos pequenos, embora insuficientes, avanços. Se os 10% mais ricos ganham atualmente 28 Estúdio 36, especial, transmitindo ao vivo aqui da Fiergs a solenidade de abertura do 14º Fórum da Liberdade. Começou há algumas horas a solenidade, você estava ouvindo aí o vice-presidente da República, Marco Maciel, também presentes o governador Olívio Dutra, ministro da Educação, Paulo Renato Souza, presidente do IEE, que é o órgão que organiza o Instituto Telmo Neto Costa Júnior, autoridades empresariais, políticas, econômicas, e você vai continuar acompanhando aqui a transmissão. Ao meu lado, o deputado Berfran Rosado, deputado estadual eleito pelo PMDB, e que a partir de agora conversa um pouco com a gente também, deputado, sobre ideias para soluções de crise, de problemas, né? Nós temos, por exemplo, problemas que são muito contundentes, muito sérios, por exemplo, da segurança pública, né? E muitas vezes nós assistimos ao jogo de empurra-empurra. O município diz que a culpa é do Estado, o Estado diz que é do presidente, em Brasília se diz que a culpa é do modelo mundial, de má distribuição. Afinal de contas, como se pode resolver essa questão? De quem é a responsabilidade? Boa noite, Túlio. Boa noite aos telespectadores da TV Com. Olha, nós estamos aqui acompanhando todos esses debates, essas discussões, essas apresentações de estudos. É uma série de instrumentos que se apresentam em busca do diálogo, em busca de criarmos uma rede, digamos, para enfrentar esses problemas. Mas eu tenho a convicção, Túlio, que a sociedade que está nos acompanhando, que está acompanhando todo esse processo, está numa expectativa de outros verbos, né? Dever muito mais conjugado o verbo fazer, o verbo transformar a realidade, o verbo construir, o verbo realizar, ou seja, é preciso que hajam ações mais efetivas de transformação da realidade para que se possa, de forma muito concreta, melhorar a vida das pessoas. Certo. Deputado, Os governos existem para isso. Pois não, eu vou pedir que o senhor fique aqui com a gente, nós vamos aprofundar essas questões daqui a pouco, mas eu gostaria de voltar para a palestra do vice-presidente Marco Maciel, que se encaminha para o final, então logo termina e a gente volta a conversar sobre esses assuntos. Muito obrigado. Voltamos então com o vice-presidente Marco Maciel. Aumentando a eficiência das instituições do Estado. Enfim, é necessário cada vez mais que tenhamos consciência de que república, ou res pública, como dizia Cícero, é coisa pública. E que, portanto, é necessário cada vez mais criar condições para que nós possamos melhorar o desempenho das instituições públicas brasileiras, para que elas sejam, de alguma forma, representativas do desejo da cidadania. E isso passa, necessariamente, pelas reformas políticas, não apenas do sistema eleitoral e partidário, para que nós possamos dar consistência aos nossos partidos políticos, para que nós possamos ter partidos políticos com maior representatividade, que sejam a expressão de segmentos da sociedade brasileira. E nós modificamos também um sistema eleitoral que, de alguma forma, vincula o eleitor não ao partido, mas ao candidato, gerando, com inconsequência, a impossibilidade de se votar em proposta, ocorrendo, portanto, consequentemente, sempre o voto em pessoas e não em propostas. É necessário que nós aprimoremos o sistema de governo que nós praticamos. E, para isso, é necessário não somente aperfeiçoar os três ramos do poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, e o judiciário, inclusive, através de reforma que se encontra em tramitação do Congresso Nacional, mas que nós também consigamos remover as zonas cinzentas que, de alguma forma, tornam conflituosa a relação entre os três ramos do poder.
Por fim, também, mas não menos importante, é necessário que nós melhoremos o desfrute federativo. A Federação Brasileira ainda é uma federação legal, não a federação real. E precisamos investir cada vez mais no pacto federativo, eliminando inclusive a guerra fiscal, que deve ser objeto de uma verdadeira reforma tributária, para que nós possamos, assim, uma federação que seja a expressão de um desenvolvimento menos desigual e, portanto, mais homogêneo do país. Enfim, mas muito importante, é também lembrar a necessidade de cada vez mais, como tem dito o presidente Fernando Henrique Cardoso, de revigorar as instituições republicanas, ou, se quisermos, republicanizar a República, para que nós possamos ter da política uma fórmula que também foi prescrita por Cícero, ao dizer que a salvação do povo era sempre a melhor lei. Acho, portanto, que não é pequeno o nosso desafio, porque a solução das questões sociais brasileiras, vista aí não somente a eliminação da pobreza, mas também a superação das desigualdades, passa por um conjunto de medidas que exigem não somente um papel ativo do setor público, mas também, igualmente, uma ampla participação da sociedade. Este parece ser o desafio que temos que encontrar rápida resposta nesse início de século e começo, tenho esperança, de uma nova era para o país. E certamente, se avançarmos nesse campo, teremos realmente criado expectativas para superar esta questão tão aguda e que tanto aflige a sociedade brasileira. E eu tenho certeza que este fórum, que já tem uma excelente tradição na discussão dos seus temas, pode nos ajudar, pode ajudar certamente a iluminar os caminhos com relação ao futuro. E aqui do Rio Grande, um estado que tem tanta tradição histórica, nós esperamos que possa surgir, portanto, achegas que venham permitir acelerar todo esse esforço que vem sendo feito no sentido de superar o déficit social brasileiro. O Rio Grande diz, isso aprendi ouvindo o hino rio-grandense, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Quem sabe que os debates que aqui se ferirão não permitirão fazer com que surjam sugestões, surjam ideias e propostas que sirvam de modelo a toda a nossa terra. Por isso eu desejo ao IEE e aos que vão participar deste encontro, quer como expositores, debatedores, votos de muito êxito. Muito bem, o vice-presidente Marco Maciel está encaminhando o final do seu pronunciamento e nós estamos aqui encaminhando o final desse Estúdio 36 especial transmitido ao vivo aqui da Fiergs. Agradecemos ao deputado Berfran Rosado pela presença aqui. Vamos agora com Casa e Companhia. Boa noite, até amanhã. Que para mí son públicas, porque los municipios dependen del sector, del nivel central, del gobierno central en Chile, le ha ido traspasando recursos en forma directa. ¿De qué forma? Mediante programas generales, programas de mejoramiento de calidad de la educación, por ejemplo, financiado por el Banco Mundial, que obliga, ¿no es cierto?, a tener una contraparte. El Banco Mundial le obliga contraparte pública. Por lo tanto, hoy día en Chile, con esto termino. O que a professora Patrícia Matos está mostrando aqui que nada melhor que a experiência, nada melhor do que tentar fazer, do que tentar mudar. O Chile teve a coragem de tentar mudar, está agora colhendo os frutos, inclusive aprendendo com os próprios erros, o que significa que a experiência chilena é muito rica para nós. E, na verdade, faz com que o Brasil saia do sistema, do ponto em que está, em que apenas discute, professora, fica nessa discussão quando vocês estão indo à prática, mudando e revolucionando o sistema. Os defensores do mercado, ele propôs a paz, mas aparentemente não foi bem recebido. Tem uma série de perguntas aqui, eu tenho mais 7 minutos, na verdade, vou ter que fazer uma escolha. Tá difícil fazer uma escolha. Tem uma pergunta aqui. Para os liberais, como vocês veem o papel do Estado
nas pesquisas de desenvolvimento por intermédio das universidades públicas. Ou seja, ele está levantando aqui, o senhor Jairo Álvares, do SEBRAE, essa questão, que, na verdade, só o Estado investe em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou deixar, pedir que o professor Og Leme responda essa pergunta. E só queria ponderar a ele o seguinte, que ele criticou muito a minha pergunta, dizendo que minha pergunta era preconceituosa. Na verdade, isso é um pouco a função do moderador também. Ele tem que fazer provocações. Eu fiz para o governador Leonel Brizola, que achou engraçado. E a TV Com no 14º Fórum da Liberdade, onde ao longo do dia de hoje, neste segundo dia de debates do Fórum da Liberdade, teve a questão da saúde, das políticas públicas e a questão educacional, a crise do modelo educacional brasileiro e um debate muito polêmico. De um lado, o Olavo de Carvalho, filósofo, do outro, o ex-governador do Rio de Janeiro, presidente nacional do PDT, Leonel Brizola, um debate candente envolvendo as relações de mercado e o modelo educacional que se quer. Doutor Brizola, como é que o senhor avaliou o debate e principalmente essa questão da crise educacional brasileira, este modelo que aí está? Olha, eu acho que foi um debate muito interessante. Este fórum deu uma grande contribuição, aí vai ficar uma documentação que vai ser muito útil e eu pessoalmente me senti muito feliz de ter participado dele. Porque você sabe que a educação para mim é a causa das causas. Eu acho que o sistema educacional está em crise, tanto o público quanto o particular. Nós precisamos nos unir, parar com essa questão do estatismo e privatismo em matéria de educação, nos unir e realizar um grande esforço que nós podemos fazer, temos elementos, nós não precisamos de recursos externos para isso até. Vamos fazer um esforço próprio e eu tenho certeza que nós vamos alcançar um grande resultado e fazer o nosso país dar um salto, que é a única maneira que tem o Brasil de dar um salto. Não é buscando dinheiro aí fora, fazendo empréstimo, não é isso. Não é somente com isso. Se nós não tivermos uma base, compreendeu, de conhecimento, nós não vamos resistir às pressões e à concorrência estrangeira. Como o senhor foi provocado ao longo do debate, o modelo da sociedade resgatando a questão educacional, afastando-se o Estado, o próprio filósofo Olavo de Carvalho colocou, como é que o senhor vê isso? A gente cai nesses mitos, né? Nesse radicalismo. Aqueles que defendem a escola pública contra o Estado, e mais isso, e mais aquilo. Os outros que vêm, só o Estado é capaz, não sei. São radicalismos estéreis, não vão nos levar a nada, vão nos levar a mais erros. Porque, no fundo, a situação da educação do nosso povo, a situação do atraso do povo brasileiro, que em muitos casos está atrás do Haiti. Quer dizer, é uma vergonha. Então, o que acontece? Nós devemos isso às classes dirigentes. Não é o nosso povo, pobre povo que não sabe e que vai julgar qual é a escola que pode colocar. Pode o mercado regular isso, doutor Brizola? Isso é outro absurdo. As relações de mercado? Ver pessoas ilustres ali falando que o mercado, que o mercado tem que ver com a educação. Tem numa pequeníssima parte dizer que uma escola boa, escola eficiente, é mais procurada, é mais querida, assim como uma escola pública boa também. Você vê, o Julinho, por exemplo, na época do Julinho, do que era o Júlio de Castilho, não tinha vaga, não entrava ninguém ali. O Dom Pedro II lá também não entra ninguém. Por quê? Dado o nível de eficiência. Então isso aí é o máximo que pode ser admitido no mercado. O mais é um problema público, superior, né? Tem que ser entregue aos verdadeiros apóstolos dessa causa, que estudaram, que preparam para nós, que dão as informações aos pais. Também os próprios pais não estão capacitados de uma maneira absoluta de julgar isso. São de informações. E essas informações é que nós temos que dar por funcionários que não são o Estado, eles são a própria comunidade, compreendeu? Mas não posso encerrar essa entrevista sem perguntar para o senhor, porque muito se questiona aqui no Rio Grande do Sul a sua volta aqui para o Estado e a candidatura, quem sabe, ao governo do Estado, ao Senado aqui do Rio Grande do Sul. Bom, não está programado nada de que o senhor transferiu o título eu venha do Rio de Janeiro para cá, compreendeu? Que eu tenha a intenção de transferir meu título. Não há projeto a esse respeito. Eu estou lá cuidando dos meus deveres nacionais, vivemos dificuldades como partido de oposição que está fora do poder, mas a esperança é a última que morre. Nós estamos aí procurando cumprir o nosso dever. Agora, você sabe que o Rio Grande bate forte no coração da gente, né? O que vai acontecer no futuro? Sei lá,
verdade é que eu tenho que partir de uma realidade. Né? Meus conterrâneos sabem, né? Eu tive o meu quarto de hora, tive a glória de viver um quarto de hora na vida pública brasileira com grande intensidade, inclusive partindo daqui. Tudo que fui no país, devo nas suas raízes ao meu Rio Grande. Quer dizer que amanhã pode surgir alguma eventualidade que não está nos meus planos, né? E amanhã, né, ter que me transportar para cá, de prestar algum serviço mais diretamente, né, aqui ou ao país, isso tudo pertence ao futuro. Eu só quero empregar esses últimos anos da minha vida da melhor maneira possível. Eu quero transmitir a minha experiência, viu? Eu não vou escrever carta que nem o Niemeyer, mas numa dessas eu vou começar a me corresponder com vocês todos aí, como eu, por escrito, para deixar o meu pensamento conclusivo. Obrigado, doutor Brizola, pela participação aqui na TV Com. Doutor Brizola, que polemizou hoje, ao longo do dia, no debate da crise do modelo educacional brasileiro, com o professor e filósofo Olavo de Carvalho. E a TV Com no 14º Fórum da Liberdade. Ponto e contraponto. Essa é uma das características do 14º Fórum da Liberdade, que propiciou ao longo de 2 dias a diversidade de opiniões em todos os campos que foi debatido, na questão da saúde, nas políticas públicas de exclusão social, nas políticas privadas, as iniciativas do empresariado e também na questão educacional. Durante o dia de hoje, o debate mais polêmico foi travado no painel que debatia o modelo educacional brasileiro, a crise do sistema educacional brasileiro, um debate que praticamente foi polarizado. De um lado, o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, do outro, o filósofo, professor Olavo de Carvalho. Professor Olavo de Carvalho, o senhor defende uma retirada drástica do Estado da gerência da educação no país? Eu acho que assim, o Estado pode ter uma função de abrir a perspectiva, uma função de pioneirismo. Mas uma coisa é ele ajudar, outra coisa é ele querer controlar e segurar as rédeas na mão. Mas, quer dizer, o princípio do controle estatal da educação é um princípio intrinsecamente totalitário que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Ademais, ainda temos que levar em conta a inépcia reinante. Se nós falarmos, por exemplo, de analfabetismo funcional, como estava falando, de analfabetismo funcional é um sujeito que lê, mas não entende o que lê. Sim. E quantos analfabetos funcionais nós temos aí no Congresso Nacional, nos ministérios, etc, etc. Por que deveríamos submeter a nossa educação aos critérios desta gente? Não é isso? Quer dizer, tem muitas pessoas ali que estão dando palpites em educação, que têm autoridade na educação, que eu não aceitaria nem como meu aluno, porque não tem capacidade para isso. Então aí você tem uma inversão de valores. Ademais, já vê o seguinte, não é questão de entregar ao mercado, mas de entregar à sociedade, porque o mercado é só um aspecto da É uma das da questões vida que foi social. colocada, que o mercado regularia a questão educacional. Não, O senhor aí a concorda palavra com isso? mercado é usada de maneira, como é que diz, metafórica, é uma figura linguagem, quer dizer, a livre iniciativa da sociedade, não necessariamente iniciativa empresarial. Porque você vê, as universidades medievais, por exemplo, que são, vamos dizer, a grande conquista da humanidade, em matéria de educação, foi um grande passo, né? Foi a formação das universidades. As universidades não eram nem empresariais nem estatais, as universidades eram clubes. Quer dizer, os interessados em se educar, eles se cotizavam, mandavam vir os professores. Quer dizer, eram privados no sentido de que não tinha interferência do Estado. Mas não eram empresariais no sentido de que não tinham objetivo de lucro. O objetivo era a educação propriamente dita. Tá certo? Então, você pode ter as várias formas. Você pode ter uma participação estatal, sim, contanto que não seja controladora. Contanto que não venha... Fomentando apenas o processo. Fomentando o processo, é evidente. Né? Então, no caso aí do governador Leonel Brizola, a pessoa pela qual eu tenho maior apreciação, tenho maior admiração pelo governador Brizola, porque ele é um nacionalista de verdade. Não é um nacionalista como hoje, esses aí do Fórum Social Mundial, que são todos financiados pela Fundação Rockefeller, Fundação Guggenheim, Banco Mundial, etc. Então, é um prazer poder conversar com o governador Brizola. Você vê, ele... Quando ele se gaba com justa razão de ter aberto 6.301 escolas, tá certo? O que faz dele uma figura ímpar no panorama da educação nacional, você vê que essas escolas tiveram o papel de pioneirismo, de abrir possibilidades. Abrir as porteiras. Não de controlar a coisa. Tá entendendo? Sobretudo, na época, ninguém vai negar que o governador Brizola é um homem de esquerda. No entanto, ele nunca usou as escolas para propagar marxismo-leninismo lá dentro. Não, ele dava educação de verdade. Você tá entendendo? O senhor é a favor do modelo integral proposto pelo Brizola? Escola de estudo integral? Como obrigatório, modelo obrigatório, não. Sim. Como alternativa possível, certamente. Tá certo? Eu acho que todas as alternativas devem estar abertas, inclusive esta. Não se pode negar o mérito dela. O que não pode é tornar esse modelo obrigatório para todo mundo. Porque é a velha coisa.
Se a livre escolha, tá certo, não serve como critério para nós escolhermos a melhor educação dos nossos filhos, por que deveria servir de critério para a eleição dos nossos governantes? É verdade. Você está entendendo? Quer dizer, o próprio sistema político é baseado na livre escolha. Portanto, se a livre escolha serve para decidir o principal, deve servir também para decidir, vamos dizer, setores mais limitados, como, por exemplo, a educação. Não é uma questão de mercado com a ênfase no lucro. Acho, se bem que as escolas privadas empresariais também têm o seu lugar. Você deve ter as escolas de tipo empresarial, as escolas de tipo confessional, as escolas estatais, as escolas montadas por clubes e associações. Tudo isso deve estar em aberto. E o Estado deve ajudar, sim, mas ele deve desistir dessa pretensão arrogante de controlar e escrever uma coisa chamada parâmetros curriculares nacionais. Isso, para mim, é pornografia. Não sei se o senhor tem conhecimento, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul está agora se gerindo um processo de debate em torno de uma universidade estadual, que se teria uma veia tecnológica, mas seria voltada a determinados cursos específicos. O que está sendo proposto pelo governo do PT aqui? Como é que o senhor vê esse modelo? Veja, no Brasil existe um gênero literário que é dos mais fecundos, que sai milhares de livros. Esse gênero chama-se conspiração contra a universidade pública. Desde a década de 60, são milhares, milhões de livros, panfletos, discursos, artigos, conferências, congressos, conspiração contra a universidade pública. Desmonte da universidade. Há 50 anos eu escuto falar dessa coisa. Só que quando você vai ver que o período onde mais se fundaram universidades públicas foi o período militar, que justamente os defensores da universidade pública diziam que o regime militar foi montado para destruir a universidade pública. Ao contrário, o regime militar foi o que mais abriu a universidade pública. Quando os pretensos defensores da universidade pública, isso é, a esquerda dos anos 60, chega ao poder através dos FHCs e Serras, etc., o que ela faz? Nesse período de 95 até agora, a abertura da universidade pública foi decrescendo até chegar no zero. Sim. Está entendendo? Então, minha conclusão é a seguinte: esse pessoal da esquerda não sabe o que fala. Eles estão todos malucos. Né? Agora, se deve abrir uma universidade aqui ou não, eu não sei. Isso aí estadual. É um caso. Não, esse é um caso específico que deve ser estudado. Seria uma leviandade minha eu opinar neste caso concreto sem ter os dados todos. Tá certo? Mas o que eu acho é que deve-se abrir mais oportunidade para a criação de outros tipos de universidade. Tá sem certo? dúvida. Por exemplo, agora surgiu essa coisa da universidade corporativa. Quer dizer, uma empresa que, cansada de receber profissionais ineptos vindos da universidade, o que ela faz? Ela faz sua própria universidade. É uma bela fórmula. As igrejas devem fazer sua própria universidade, os clubes, associações de bairros. Quem puder deve se lançar nesse campo. Nós temos que educar esse país. E por isso mesmo tem que fazer o contrário de limitar, o contrário de controlar. Tem que abrir tudo. Tá certo. Obrigado, professor filósofo Olavo de Carvalho. É o ponto e contraponto do 14º Fórum da Liberdade, que teve nessa questão educacional ao longo do dia de hoje um dos principais debates, de um lado Olavo de Carvalho e do outro Leonel Brizola. E a TV Com no 14º Fórum da Liberdade. Boa noite. A crise social brasileira. Quais as causas, desafios e soluções? Durante 2 dias de debates intensos, com opiniões dos mais diversos matizes, representantes de toda parte estiveram buscando essas respostas. O Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, nesta semana em Porto Alegre, se consolida como um grande espaço para a discussão das questões mais importantes, não só do país, mas também da América Latina. Exemplos concretos, soluções práticas e até o esboço de um projeto legislativo estiveram na mesa. No programa de hoje, você acompanha os momentos mais marcantes deste fórum, as polêmicas, as propostas e entrevistas especiais com alguns dos painelistas participantes. Imperdível. Fiquem com a gente, o Economia e Negócios já está começando. Nestes últimos 14 anos, Porto Alegre tem sido palco para um encontro de ideias. Discutir questões cruciais de desenvolvimento é o grande mérito do Fórum da Liberdade. Talvez o sucesso e o crescimento se deva à busca pelo contraditório,
Apesar de promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, a estratégia de trazer para o debate convidados de outras linhas ideológicas tornam o evento interessante e disputado. Acompanhe agora uma reportagem de retrospectiva das 13 edições do Fórum da Liberdade. Primeiro Fórum da Liberdade. O debate acontece num ano marcante para o país. A Constituição que vamos produzir é um catálogo de aspirações vazias, uma série de privilégios corporativistas, uma confusa organização do Estado e, a meu ver, será de curta duração. Em discussão, a intervenção do Estado na economia e o significado da palavra que dá nome ao fórum. Hoje no Brasil, liberdade significa, no meu entender, apenas a liberdade política. O grande objetivo desse fórum é a conquista da liberdade econômica. Liberdade hoje no país significa, sobretudo, crescimento econômico. Significa mais emprego, menos desemprego, significa mais salário para o trabalhador. A sucessão presidencial domina o encontro. Sabe qual a proposta que eu faria sobre política salarial no primeiro dia de posse? Em primeiro lugar, um reajuste, porque o trabalho não inflaciona. O presidente Vargas esperou até o último momento. Quando ele arrancou para não parar, a não ser lá no Palácio do Catete. Isso vai acontecer conosco. Você, eventualmente, poderia até trocar o vice, mas trocar o vice naquelas hipóteses que a lei já prevê. A sociedade está cansada de política em cima do muro. Eu acho que nós precisamos sair, enquanto partido político, dizendo quem é presidente, quem é vice, mesmo porque, se a sociedade não souber quem é o vice, pode acontecer outra surpresinha como essa do Sarney. Discussão sobre liberalismo e social-democracia. Carlos Marx reconheceu en el manifiesto comunista que el libre mercado era muy eficiente. Que se transforma em críticas ao governo de Fernando Collor de Mello. O presidente Collor prometeu a inflação zero, que seria, na realidade, uma taxa impossível de ser obtida, confiscou uma boa parte da poupança. Dessa poupança, quem menos precisava já teve esses recursos devolvidos, quem mais dela precisava ainda os tem retidos. Todos os que têm as suas poupanças bloqueadas ainda temem que não haja devolução. Nós temos que implantar no Brasil algumas reformas liberalizantes, mas eu entendo que só pode implantá-las com credibilidade um político com a sensibilidade social-democrática. O senhor entende que o governo para os descamisados ficou apenas na teoria e no discurso? Eu acho que agora perderam as calças, né? Ou as sungas ou as bermudas. O descamisado realmente ficou no frio. A Constituição volta à pauta central dos debates. É apresentado um projeto de revisão constitucional. As universidades, aos sindicatos operários, aos sindicatos patronais, aos jornais, e da discussão nesse meio, que é o meio da sociedade, é que sairá o projeto definitivo a que os parlamentares não poderão deixar de se sensibilizar. É o melhor que poderia ter sido feito, e na hora oportuna será em cima dela feito um grande debate no Congresso Nacional. O Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker, diz que a interferência do governo piora a qualidade do ensino. A discussão sobre os rumos da educação teve a presença do ministro da Economia da Argentina. É muito importante que ustedes aqui logren estabilizar a economia, tratar de eliminar a inflação, porque a inflação afecta normalmente o nível de vida dos sectores populares. A tão polêmica globalização é tema do fórum. Hoje, os países, digamos assim, a mão de obra barata, a mão de obra não qualificada, a abundância de mão de obra barata e não qualificada é uma desvantagem para os países, mais do que uma vantagem como foi no passado. O Brasil precisa de um grande banho de iniciativa privada, de privatizações. Igualdade é uma utopia, uma fantasia, isso não existe. Creo que la única manera de tener justicia, es decir, de establecer en una sociedad igualdad de oportunidades.
Políticos e intelectuais são desafiados a enfrentar um dos maiores problemas mundiais, a falta de empregos. É importante poner todo el acento en educar a los más jóvenes, precisamente en la primera y segunda enseñanza. Na legislação trabalhista, começar pela estrutura sindical, adotar uma estrutura mais livre, mais democrática e mais representativa. Visões diferentes sobre a direção a tomar rumo ao desenvolvimento. Há opiniões que encerram divergências de fundo, talvez até em relação ao próprio conceito de liberdade. Sem justiça e igualdade de oportunidades econômica e social, a liberdade só existe para poucos. O principal obstáculo ao crescimento do Brasil hoje é o déficit fiscal. Todos os dados mostram uma melhoria da situação social no país. Os 500 anos do descobrimento provocam a investigação sobre o passado para traçar o futuro. A celebração de um novo projeto nacional de desenvolvimento deveria dar ao Estado brasileiro moderno agora a tarefa de liderar um processo de construção de poupança doméstica que nos blindasse dessa ilusão temerária de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Isto é bobo, nunca aconteceu em experimento de povo nenhum do planeta. Nosso crescimento econômico foi prejudicado pelo crescimento enorme, verdadeira explosão demográfica. Para mim, o que mais agride é o fato de tantos brasileiros nascerem em circunstâncias que não lhes dá qualquer horizonte de futuro. Eu acho que esse modelo racial brasileiro é um sucesso e que nós devemos tentar impô-lo ao resto do mundo, ensiná-lo ao resto do mundo. O desafio agora é enfrentar a crise social brasileira. A edição deste ano foi a maior e talvez pelos tempos que correm, o tema tenha se transformado no mais instigante. Num ponto todos concordam, é preciso atuar de maneira contundente para resolver as graves questões sociais do país. Mas de que forma? É aí que começam as grandes discussões e as disputas de ideias não foram travadas somente no plano teórico. Exemplos e propostas concretas foram apresentadas. Mais de 2.500 pessoas participaram dos painéis e workshops realizados nos 2 dias do evento. O Teatro do SESI, na Fiergues, esteve lotado para a abertura do evento. Esta é a maior edição do Fórum da Liberdade, tanto em número de público como de painelistas. Os debates para encontrar soluções para a crise social brasileira envolveram 28 palestrantes. E as propostas foram concretas. Antes mesmo do primeiro painel, 2 projetos foram apresentados para combater a miséria. O deputado Sérgio Zambiase, presidente da Assembleia Legislativa e profundo conhecedor da pobreza, propôs a criação de um sistema de financiamento da atividade assistencial e comunitária, nos moldes da Lei de Incentivo à Cultura. Determinaria que o Estado reservasse anualmente 0,5% da sua receita líquida de ICMS para o financiamento de projetos de caráter comunitário ou assistencial para populações de baixa renda. Não é de hoje que a sociedade brasileira sabe que o enfrentamento dos problemas sociais do país ainda esbarra num problema maior que a falta de recursos, que é a sua má administração. As verbas, normalmente escassas, tornam-se então minguadas, mal direcionadas, mal gastas e mal empregadas, quando não se perde nos descaminhos da burocracia ou da corrupção. Aprovada esta lei, as empresas poderiam patrocinar projetos sociais e compensar-se em até 75% desses valores no imposto a recolher, assim como a LIC. Estaríamos assim dando os meios para que a própria sociedade resolvesse seus problemas com maior rapidez, eficiência e transparência. Fala-se muito que um real empregado em ações de assistência por entidades da sociedade civil, o chamado terceiro setor, acaba se multiplicando por 12. Se o Estado tem obrigação com educação, saúde, trabalho e segurança, única maneira de caminharmos efetivamente para uma sociedade mais justa, não se pode impedir que a iniciativa privada, associada às entidades organizadas da sociedade civil, hajam com presteza para atenuar essas enormes dificuldades. Não é permitido que nos acomodemos ou transfiramos responsabilidades. Esta proposta permitiria também que se ampliassem as ações de voluntariado, que teriam enorme impulso com esta lei.
Neste ano internacional do voluntariado, o Rio Grande daria exemplo ao país com a criação deste instrumento, capaz de conjugar o trabalho voluntário e a rede de solidariedade com o papel que se espera do Estado e também da iniciativa privada. Gostaria que essa proposta fosse levada à discussão pelos senhores e pelas senhoras, às suas empresas e organizações. Que o governo do Estado, o governador Olívio Dutra, possa sentar-se à mesa com parlamentares, com empresários, com trabalhadores, com entidades civis, para que possamos dividir entre todos nós a busca de soluções para incluir nos conceitos de cidadania e de justiça os gaúchos que hoje vivem na pobreza. Que o Estado não seja avarento na sua política tributária. O governador Olívio Dutra saudou a pluralidade do evento e a escolha do tema, mas criticou o assistencialismo. Relatou alguns projetos que estão sendo implementados por seu governo e convidou os empresários a participarem da elaboração de um plano que parte da ampliação dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Certamente, há aqui, em especial neste fórum, visões diferentes sobre o papel, o tamanho e as funções do Estado. E é bom que tenhamos essas diferenças e que as debatamos de forma franca, qualificada. No primeiro painel, mediado por Lazier Martins, que foi transmitido ao vivo pelo Conversas Cruzadas na TV Com, os participantes tinham a missão de traçar a anatomia do fracasso público. O primeiro a falar, professor Benegas Lynch, presidente do Departamento de Ciências Econômicas da Academia Nacional de Ciências da Argentina, arrebatou a plateia com frases irônicas e eloquentes. Ninguna persona seria y sensata y normal puede entender cuántos impuestos tiene que pagar. Tiene que hacer un seminario de por lo menos un año para entender qué es lo que tiene que pagar. Tiene que dejarle en manos me parece que muchas veces se han hecho críticas justificadas a la época medieval y a los siervos de la gleba. Alguien escribió hace poco que los señores feudales sacaban del siervo de la gleba el 30% del fruto de su trabajo y como contrapartida les daban seguridad. Hoy nos sacan el 50% y como contrapartida no tenemos seguridad. Estamos peor que los siervos de la gleba. Os pronunciamentos mais esperados não chegou a empolgar. Armínio Fraga, presidente do Banco Central brasileiro, disse que até mesmo pelo cargo que ocupa, seria cauteloso na análise. Disse não ter vergonha de ser um liberal e que tem uma expectativa positiva para o Brasil. Um pouco contagiado pelo ambiente elétrico dessa reunião, eu resolvi, e um pouco pelo cargo que eu ocupo hoje, me ater a questões ligadas apenas ao desenvolvimento do nosso país, tal qual nós as encaramos hoje no governo, tendo em mente, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer publicamente que sou um liberal e creio que essa filosofia tem muito a contribuir, mas ela pouco tem a ver com uma discussão de cunho, às vezes, até um pouco teológico. Ela no fundo, é uma discussão que, obrigatoriamente, nos leva à economia política, nos leva a procurar entender, e eu creio que esse é o título dessa sessão, por que é que nós, enquanto nação, saímos de uma trajetória de desenvolvimento, crescimento, durante um longo período, pelo menos uma dúzia de anos, década de 80, e por que é que hoje é possível ter esperança, é possível pensar num Brasil que volta a se desenvolver. Eu vejo hoje condições de nós
recuperarmos a nossa capacidade de decidir quanto ao nosso próprio futuro. E é isso que me faz positivo, eu não digo otimista, porque a palavra otimista dá uma noção de sonho, uma noção de expectativa não baseada na realidade. Eu vejo de forma positiva o nosso futuro, porque acredito que nós temos condições de decidir e, tendo condições de decidir, pelo menos algum espaço existe para que decidamos por políticas públicas dignas do nome e que nos conduzam a um futuro melhor. Apenas para concluir, eu já ocupei boa parte do meu tempo, eu vejo esse processo na área econômica, onde trabalho hoje com muito orgulho e com muito entusiasmo. Eu vejo do lado fiscal um dos pilares do nosso fracasso e hoje um dos pilares do nosso sucesso. Após um longo período de reformas, um espaço de decisão bem definido, embasado por um trabalho importante na área da responsabilidade fiscal e, mais fundamentalmente, agora quase próximo de sua conclusão, também na área previdenciária, que é um grande elemento de risco para muitos países no mundo e que hoje no Brasil começa a se transformar num elemento de alavancagem do crescimento, do desenvolvimento. Essa base fiscal nos dá hoje, a partir do ganho da estabilização com o sucesso do Plano Real, condições então de nos voltarmos para as questões de eficiência e de distribuição que, durante essa fase confusa da nossa história econômica, ficaram relegadas a segundo plano. Eu creio que hoje nós temos o entendimento da importância de se continuar a investir nas questões de eficiência e distribuição e do impacto que essas questões trazem para o potencial de desenvolvimento e crescimento da economia. Melhor exemplo não poderia ser o trabalho que vem sendo desenvolvido no campo da educação, não é por estar na presença do ministro da Educação, mas eu sempre faço questão de mencionar o que é, talvez, uma das grandes conquistas do nosso país nos últimos anos, a ênfase na importância da educação como alavanca do crescimento e da justiça na nossa economia. Mas o nosso trabalho vai além do esforço em educação, que eu coloco sempre em primeiro plano, inclui uma série de frentes de trabalho, muitas das quais têm avançado, outras nem tanto. Eu creio que nós temos ainda muito o que discutir e avançar em questões como reforma tributária, política de comércio exterior. São problemas complicados de economia política. Eu sou obrigado a concordar com o professor Venegas Lins, que me precedeu. Nós nos vemos constantemente em luta contra a captura do Estado por interesses específicos. É um tema clássico de economia política que nós procuramos resolver com transparência e abertura na discussão, mas nem sempre isso permite um ritmo de reformas compatível com os nossos anseios, mas de qualquer maneira, o espaço existe, muito está sendo feito e eu vejo hoje no Brasil sinais que, tendo me formado em 1979, eu nunca vi na minha vida de adulto, vejo uma economia que alonga os seus horizontes, que aposta no país, que investe, e eu tenho hoje esperança com base concreta na realidade que vivo no meu dia a dia em Brasília, de que nós vamos conseguir deixar para trás esse fracasso.
Participaram ainda deste painel o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, e Henrique Meirelles, presidente mundial do Bank Boston. Certamente o executivo brasileiro mais valorizado no exterior. E é com ele que conversamos a seguir numa entrevista especial. Você não pode perder, aguarde um instante só. Economia e Negócios Especial Fórum da Liberdade. Um dos executivos financeiros mais bem pagos no mundo hoje é um brasileiro. O goiano Henrique de Campos Meirelles é presidente do Fleet Boston Global Bank e presidente mundial do Bank Boston, um grupo que chega ao respeitado patamar de 220 bilhões de dólares em ativos. Henrique Meirelles, aos 55 anos, conquistou com esta liderança a façanha inédita de ser o único executivo estrangeiro a presidir um banco americano em território americano. E foi também o primeiro brasileiro a presidir um banco estrangeiro aqui no Brasil. De líder de uma greve de estudantes contra o aumento das tarifas de ônibus em Goiânia aos 18 anos, até derrotar 4 concorrentes americanos na corrida pela presidência mundial do Bank Boston, foram anos de muito trabalho, excepcional capacidade de liderança e senso de justiça e ética apurados. Das máximas conhecidas como leis de Meirelles, como define a sua equipe, talvez uma das mais preciosas esteja na que define liderança. Henrique Meirelles afirma que, para liderar, é preciso ter interesse real pelas pessoas e entender que o que é diferente não é necessariamente errado. Palestrante do primeiro painel do Fórum da Liberdade, Henrique Meirelles deu uma entrevista especial para o Economia e Negócios. Doutor Henrique, aqui no Fórum o senhor veio participar do painel Anatomia do Fracasso Público, a questão social no Brasil. Quais as razões, no seu entender, para termos um quadro social tão doloroso, sendo a 8ª economia do mundo? O fato de que o Brasil é a 8ª economia do mundo é um fenômeno que resulta do Brasil ser um país que também tem uma população muito grande. E, ao mesmo tempo, a renda per capita é baixa. Quer dizer, o Brasil tem 2 problemas. Ele tem um problema de distribuição de renda, mas também tem um problema de que a renda média é baixa. O problema social, na minha opinião, no fundo é um problema de emprego. Quer dizer, as pessoas precisam, antes de mais nada, trabalhar. Trabalhar, ganhar um salário, pagar os seus impostos, e o governo tem por função atender algumas demandas fundamentais de investimento social, por exemplo, através da educação, e também outros tipos de investimento em infraestrutura. Um dos problemas que eu acho que nós tivemos no Brasil foi essa visão de que o governo resolveria tudo, inclusive a geração de emprego, o que não é o fato, e isso a história está mostrando que tem consequências importantes e sérias. Nesse momento de vontade de recuperação de emprego, renda, enfim, do nível de empregabilidade no Brasil, nós nos encontramos numa situação delicada. Quer dizer, nos vincularmos à ALCA sem abrir mão do Mercosul. Como um brasileiro que vive fora há muitos anos, presidente de um banco de porte como o Bank Boston, qual é a sua opinião sobre esta relação ALCA, Mercosul, NAFTA? Eu acho que não são contraditórios. A história está mostrando que quanto maior forem os mercados, melhor para o desenvolvimento dos membros desse mercado. Por exemplo, os Estados Unidos, durante muitos anos, se beneficiou muito por ser o maior mercado de consumo do mundo e, em consequência, o maior produtor. A Europa se uniu, criou um mercado ainda maior do que o mercado norte-americano. Os americanos fizeram um movimento de reação a isso, criando o NAFTA, que foi a união com o México e o Canadá. O México se beneficiou muito do NAFTA. Claro. O México está crescendo a taxa 7% ao ano, coisa que nunca conseguia fazer antes. Se o Brasil, além de participar do Mercosul, junto com os países membros do Mercosul, participar de um mercado maior ainda, que seja o mercado das Américas, certamente dará maior escala para todos, os brasileiros, argentinos e americanos. Agora, neste sentido, o deputado Delfim Neto, em recente entrevista, disse o seguinte, que a globalização dividiu o mundo em 2 categorias, dos que vão sentar à mesa e dos que vão servi-la. Ele acha, a opinião do deputado Delfim Neto,
que o Brasil poderá sentar à mesa, mas tem que se repensar, até mesmo na inclusão com a ALCA e NAFTA, enfim, e Mercosul. O que o senhor acha? O senhor concorda com isso? Eu acho que uma das formas de começar a se repensar para sentar à mesa é exatamente fazer parte do ALCA. Não há dúvida de que os países europeus que se juntaram ao mercado comum europeu e hoje à União Europeia estão numa posição muito melhor em relação àqueles que não se juntaram. Por exemplo, veja a Turquia e a Grécia. A Turquia está fazendo um esforço histórico enorme para tentar entrar na União Europeia, coisa que a Grécia já está. Portugal está saindo de séculos de uma certa pobreza relativa a nível europeu para começar a crescer a taxas aceleradas. Não há dúvida que hoje é muito importante você estar parte do grupo que está crescendo, do grupo desenvolvido, em resumo, você ser parte da economia moderna. Nesse aspecto, quanto mais isolado o país estiver dentro da globalização, pior. E mais sério ainda, aquela visão terceiro-mundista de que é melhor ser líder dos pobres do que estar junto daqueles que estão crescendo, hoje essa visão é mais perigosa, porque exatamente aqueles que estão deixados fora da globalização, aqueles que estão deixados fora das expansões dos mercados, são exatamente aqueles que têm mais dificuldade de crescimento. Portanto, você ser um líder entre aqueles que não crescem não vai te levar a lugar nenhum. O senhor acha que o Brasil entra firme por conta do seu mercado interno, 170 milhões, enfim, de consumidores? Eu acho que o Brasil entra, mas não só por conta do mercado interno. O Brasil entra também, principalmente, na minha opinião, pelo fato de ser um país capaz de produzir. Os brasileiros, dentro da minha experiência pessoal, olhando as empresas que são brasileiras de capital, são brasileiras de capital humano também, e que competem no mercado mundial. Eu vejo empresas subsidiárias e empresas estrangeiras que no Brasil também competem no mercado mundial. Empresas financeiras como a empresa para a qual eu trabalho, empresas que no Brasil têm níveis de produtividade e de competitividade dos melhores do mundo. No Brasil se trabalha. No Brasil trabalha-se muito nesse país. Muitas vezes esse trabalho não é bem organizado, o trabalho muitas vezes não é necessariamente bem aproveitado, mas o brasileiro trabalha muito, de uma regra geral. E o brasileiro bem orientado, o brasileiro com bom acesso a capital, o brasileiro funcionando dentro de uma estrutura eficiente, o brasileiro tem condições de se igualar em nível de produtividade aos trabalhadores dos melhores países, os mais adiantados do mundo. Eu acho, dando oportunidade, o Brasil vai chegar a ser um dos grandes competidores do mercado mundial. Não só a nível de consumo, mas a nível de produção. Resta ver o seu próprio exemplo, quer dizer, são 30 anos dentro do Bank Boston, o senhor entrou num dos cargos mais baixos na hierarquia, não quero dizer que seja de menos valor, enfim, e chega à presidência mundial do grupo. Existe fórmula para uma carreira como essa? Eu acho que a fórmula principal, a fórmula mais importante, são dois vetores importantes. Quais são eles? Olha, todo mundo quer saber, né? O primeiro é acreditar de que a vitória vai estar através do trabalho. A vitória, o sucesso vem de resultado. Número 1. Número 2. Eliminar aquilo que muitas vezes nos prejudica a nós brasileiros, que é a conjugação de complexo de inferioridade e de ressentimento. Por exemplo, achar que se nós entrarmos no ALCA, nós seremos destruídos pelos americanos, esses bichos papões vão nos engolir. A minha experiência, eu trabalho com o americano há 30 anos, num clima extremamente competitivo, junto com alguns milhares de compatriotas meus e seus brasileiros, e eu posso lhe dizer, não temos que ter complexo de inferioridade de ninguém. A questão de trabalhar duro, seguir as normas, partir para o jogo, dá para ganhar. Numa economia globalizada como está hoje, qual é o foco de um banco como o Bank Boston? O Bank Boston tem características diferentes dependendo da área onde ele atua. No caso da América Latina, nós somos um banco para pessoas que demandam serviços financeiros sofisticados. É um banco, basicamente, que
que trabalha com a parcela mais afluente do mercado, trabalha com empresas sofisticadas, com empresas exportadoras, empresas que trabalham no comércio internacional e etc. Nos Estados Unidos, nós temos diversos tipos de focos de mercado. Nós temos, por exemplo, uma empresa de cartão de crédito enorme, tem 7 milhões de clientes. Nós somos o banco que somos os líderes na costa leste americana. Temos a maior parcela de mercado, desde New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, todo o norte até a fronteira com o Canadá, que é também uma parte muito importante da economia americana. Temos uma presença forte em bancos de investimento e temos também uma postura de ser um dos poucos bancos americanos decididamente globais. Temos uma presença forte na América Latina, temos uma presença crescente na Ásia, temos uma presença de muita efetividade na Europa, além dessa nossa presença nos Estados Unidos. Em resumo, uma instituição financeira diversificada, global, e estamos, juntamente com outras instituições que estão se posicionando, nos preparando para, de fato, competir no mercado globalizado, dentro de uma visão absolutamente focada. Isto é, vamos adicionar valor onde pudermos ter vantagem competitiva, o que eu acho que é o Brasil, que é o que o Brasil deve fazer em relação, por exemplo, à Alfa. Em relação à economia americana, essa pequena recessão, ajuste, enfim, no crescimento, como é que vai ficar? Qual é a sua expectativa? O que nós brasileiros podemos esperar? Acho que a economia americana está em recessão, não há dúvida. A recessão começou no último trimestre do ano 2000. Ela vai continuar, com certeza, no segundo trimestre desse ano, talvez no terceiro, deva começar a recuperação no final do ano. Eu acho que a economia americana vai crescer no ano 2002. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que isso não é bom para o Brasil, como não é bom para ninguém, claro, neste ano. Mas o Brasil não está tão vulnerável como estava no passado. Pensa você o seguinte, Renata, que em 1995, quando o México teve uma gripe forte, o Brasil e depois a Argentina quase tiveram pneumonia. Hoje em dia, com a economia americana em recessão, com a Argentina atravessando um período difícil, o Brasil está falando que ao invés de crescer 4,5% ao ano, no ano 2001, vai crescer 3,5%. O Banco Central subiu a taxa de juros em 0,5% para se precaver contra a crise. Em 1997, teve que subir 30%. Em resumo, eu acho que o Brasil está muito mais preparado hoje para enfrentar a turbulência externa. Vai colocar o nosso crescimento um pouquinho mais devagar do que gostaríamos, certamente. Não temos muito tempo a perder. Mas, em resumo, uma boa notícia é de que eu acho que o Brasil vai bem. Que bom ouvir isso, principalmente do senhor. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela sua trajetória. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Então, obrigado, Ana. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com Guy Sorman, economista francês, ex-conselheiro do primeiro-ministro Alain Juppé. Um minutinho e nós estamos de volta. Um dos pontos altos do Fórum da Liberdade é a participação de convidados especialistas do mundo inteiro para trazer exemplos de fora, enriquecer o debate e ainda avaliar as oportunidades do Brasil no cenário mundial. Pela análise do francês Guy Sorman, o atual momento europeu dá chances ao Brasil de aumentar a competitividade nos mercados internacionais. Professor de Economia e Filosofia Política da Universidade de Paris, Guy Sorman é também professor visitante nas universidades de Stanford, Beijing, Moscou e Córdoba. Além de ter sido conselheiro do primeiro-ministro Alain Juppé, Sorman é articulista de publicações como Le Figaro, The Wall Street Journal e La Nation. Guy Sorman foi enfático em dizer que o Fórum da Liberdade, apesar de competentemente organizado, não conseguiu ocupar a mídia mundial como o Fórum Social, ocorrido também em Porto Alegre há 2 meses. E nem teve este objetivo, é bom que fique claro. Sorman afirmou que uma das razões estava na presença de José Bové, líder da Confederação Camponesa Francesa, a quem ele faz duras críticas. Acompanhe, na entrevista a seguir, a opinião dele sobre liberalismo, livre mercado, os caminhos da América Latina, sobre os alimentos transgênicos e as práticas de José Bové.
Professor Sorman, o senhor afirmou que o liberalismo não pertence a nenhum empresário e que o livre mercado é como um dogma na América Latina. O que o senhor quer dizer com isso? Os latino-americanos amam ideias, gostam de controvérsias, amam ideologias. É como se largassem uma ideologia e já estivessem à procura de outras. Às vezes tenho a impressão que o livre mercado por aqui é considerado como um deus ou como uma nova religião, ou um demônio, é claro. Mas isso é muito perigoso, porque o liberalismo é algo que basicamente deveria ser chamado de condição humana. O liberalismo trabalha pelas pessoas, e é isso aí. Deve ser aplicado apenas porque funciona. Mas não se deve considerá-lo como uma nova ideologia ou, de alguma forma, o reverso do marxismo. Porque se vocês fizerem isso, estarão aumentando a hostilidade ao liberalismo. Logo, vocês têm que ser bastante modestos e ver o que está acontecendo no mundo há 15 anos. Ver que os países que seguiram o livre mercado estão mais felizes e mais ricos do que os povos que optaram pelo contrário. E é isso. Acho que temos que ter esta abordagem bem modesta de liberalismo. O segundo perigo é que, frequentemente, o liberalismo na América Latina parece ser propriedade da comunidade de negócios, do empresariado, que são os mais fortes defensores do liberalismo. Isto é um pouco confuso para mim, pois não é o caso na Europa Ocidental. O liberalismo funciona para as pessoas, para a classe média, é a forma de construí-la. O empresariado é apenas um instrumento na criação desta nova classe média tão necessária na América Latina. Na sua opinião, quais são as razões mais profundas para a pobreza e as desigualdades no Brasil? A história, basicamente. O tipo de colonização que vocês tiveram, a escravidão. Sabe, depois de 100 anos de escravidão, não é fácil erigir uma sociedade homogênea. Mesmo nos Estados Unidos se pode ver isso. O Brasil tem se mantido como uma sociedade oligárquica, controlada por um número limitado de elites na economia, na política. A democratização é muito superficial. Nem sempre vocês tiveram partidos políticos reais, as pessoas nem sempre tiveram escolhas reais, elegeram ditadores. Ainda não é uma democracia real, é um processo longo e seria ilusão afirmar que vocês poderiam encontrar uma solução rápida e fácil. É um processo lento, mas vocês têm que ver os fatos, encarar a realidade. O que me choca como um observador europeu é que muitos brasileiros dizem que aqui não tem xenofobia, que aqui não há racismo. Somos um só povo, de uma só raça, e isto não é verdade, por razões históricas. Mas vocês têm que enfrentá-las se quiserem resolver o problema. E a relação do Brasil com a Europa Ocidental, bastante protecionista? É sim e não. Nós somos mais protecionistas na agricultura, por razões políticas, porque a agricultura tem um lobby político e burocrático muito forte para protegê-la. E é claro, isto joga contra o Brasil. E é um jogo onde todos perdem. O Brasil perde porque não pode exportar livremente para a Europa, mas nós, europeus, também perdemos porque pagamos altos impostos, altos subsídios, o consumidor paga preços muito altos. Veja que todo mundo perde neste jogo. Acho que deveríamos formar uma coalizão entre o Brasil, a América Latina e a Europa Ocidental para nos livrarmos deste sistema. Qual a sua opinião sobre os blocos econômicos como ALCA, NAFTA e Mercosul? Eles funcionam? É a minha pergunta. Sim, é só ver a União Europeia, que funciona bem, mas por duas razões. E talvez vocês possam aprender algo com isso. Primeiro, foi uma integração econômica progressiva e gradual. Seria completamente maluco liberar as fronteiras da noite para o dia, como os Estados Unidos propõem, porque poderia destruir a economia brasileira. Vocês têm que ser graduais, progressivos e cautelosos. Este é o primeiro ponto que vocês podem aprender com a experiência europeia. O segundo é que vocês precisam de uma única moeda, de um sistema monetário homogêneo. Quando se tem o tipo de relação monetária que vocês têm, Brasil com a Argentina, o livre mercado não pode funcionar.
Consequentemente, primeiro vocês têm que reforçar o Mercosul para ter um mercado homogêneo, algo como uma união monetária, e aí então poderão abrir as fronteiras para a América do Norte, mas não do dia para a noite. Durante o Fórum Social, nós recebemos aqui o francês José Bové, e ele ficou bastante famoso aqui no Brasil. Qual a sua opinião sobre como ele trabalha? Se posso dizer, Bové é um trotskista profissional, e um bom profissional. Sabe como manipular a mídia, como manipular a opinião pública. Ele joga com a paixão e o medo. E as pessoas temem mudanças, temem a modernidade. As pessoas são espontaneamente conservadoras. Logo, José Bové joga com este medo do futuro, medo da tecnologia, da biotecnologia. Creio que isto é muito imoral. Por que, eu pergunto? Pegue só este exemplo. José Bové é muito ativo contra a biotecnologia, contra os alimentos transgênicos. Mas se você se perguntar como vamos alimentar as pessoas daqui a 30 anos, a biotecnologia hoje é a única resposta. Se você não aumentar a produtividade da agricultura com a biotecnologia, especialmente na América Latina, as pessoas vão passar fome. Eu, frequentemente, em debates com José Bové, já lhe disse que sua posição é totalmente imoral, porque ele não pode responder a esta questão, como alimentar as pessoas. O senhor sabe que ele queimou uma plantação transgênica aqui no Rio Grande do Sul? Sei, e ele fez isso na França também. E ele está jogando com medo da ciência. Todo mundo teve medo de Frankenstein. Ele faz o jogo anti-Estados Unidos, anti-capitalismo, porque as empresas americanas, a Monsanto, estão preocupadas. Ele joga com as velhas e tradicionais paixões marxistas. Mas as consequências do que ele está fazendo podem ser extremamente negativas para os mais pobres do mundo. Se você pertence a camadas mais ricas da França ou do Brasil, você não precisa de alimentos transgênicos. Mas se você vem de uma família pobre, repito mais uma vez, os transgênicos são a única forma de aumentar a produtividade e alimentar a população. Por isso digo que são um comportamento e uma posição profundamente imorais. Veja no próximo bloco. O Fórum da Liberdade encerrou com polêmica. Jorge Gerdau Johan Peter e José Dirceu, presidente nacional do PT, travam o principal embate. Não perca, em um minuto. O último painel do Fórum da Liberdade deste ano foi quase um duelo verbal entre socialistas e liberais. De um lado, o empresário Jorge Gerdau Johan Peter, presidente do Grupo Gerdau, que criticou duramente o pensamento autoritário da esquerda e afirmou que a função primordial do poder público, o Estado de Direito, só se instala quando se respeita os contratos. A resposta dura veio do deputado paulista José Dirceu, presidente nacional do PT. O deputado rebateu dizendo que a democracia foi reconquistada no Brasil, principalmente pelos partidos de esquerda. Reenfatizou que o PT votou a favor da desoneração das exportações, porque sabe que isto significa mais empregos, e lançou as bases da eleição presidencial de 2002. Jorge Gerdau Johan Peter, que comemora com a empresa 100 anos, falou especialmente ao Economia e Negócios. Acompanhe. Doutor Jorge, numa entrevista esses dias, o deputado Delfim Neto disse que o mercado é muito bom para produzir riqueza, mas nem sempre justo ao distribuí-la. Há como solucionar essa questão? Como é que o senhor vê isso como liberal e empresário? Eu diria o seguinte, que indiscutivelmente o mercado é o melhor mecanismo para o desenvolvimento. Consequentemente, ao seu melhor mecanismo para o desenvolvimento é o que mais gera empregos. E eu acho que o melhor sistema de distribuição de renda é a geração de empregos. Talvez o ponto delicado que cabe criticar sobre o mercado é que o mercado não cria igualdade. E aí é que tem que se buscar as propostas liberais que querem construir oportunidades iguais. A grande discussão sobre igualdade está ou você cria oportunidades iguais, e entre parênteses, legais, quer dizer, não é oportunidades iguais dadas por favor de bolsinha de deputado, privilégio, não. Igualdade legal, quer dizer, não há privilégio. E o segundo ponto é querer criar igualdade de resultados.
A igualdade de resultados nos leva à mediocridade. Nós tivemos um exemplo espetacular hoje na palestra feita pela doutora Mati, do Chile, em que ela mostrou isso. Quer dizer, nós temos que cuidar que se nós buscamos igualdade de resultados, nós buscamos a mediocridade. Então, a desigualdade é um estímulo de aprimoramento. Isso funciona no mundo todo para tudo, na educação, nos produtos da qualidade, da competição. Agora, o Estado que quer estabelecer justiça social, ele tem que estabelecer igualdade de oportunidades. E quanto mais elevado for essa igualdade de oportunidades, melhor é. Num Estado pobre, essa igualdade de oportunidades provavelmente vai ser dar um curso primário básico bem feito a todos. Tá certo? Agora, onde está o nosso problema? Então, somos a 8ª economia do mundo e temos talvez das maiores desigualdades também. Onde é que o senhor acha que está? Eu acho que o maior fator está, nós temos hoje investimentos razoáveis já no setor público. E o maior fator é a ineficiência gerencial. Nós não usamos mecanismos mais inteligentes. Os liberais defendem normalmente, nós não queremos investir menos, queremos manter o mesmo investimento, mas você pôr mecanismos de sistema de bolsas pode fazer a liberdade de escolha e aprimorar o sistema de educação. No sistema previdenciário, buscar sistemas de capitalização. Então, existem esquemas, soluções, em que, utilizando mecanismos de mercado, com a disputa e a liberdade de escolha, indiscutivelmente, com essa massa de recursos hoje gerenciados ineficientemente pelo Estado, poderia se manter essa mesma massa de recursos, né? O governo executando menos e contratando mais. O governo, toda vez que começa a executar muito, o sistema é caro, é pesado. Então, usa a descentralização, usa mecanismos de mercado, potencializando, consequentemente, maior eficiência e mais beneficiários na estrutura. Nesse sentido, o senhor falou enfaticamente na sua palestra aqui que o não respeito ao Estado de Direito Democrático é um grave problema no Brasil. O senhor podia falar mais sobre isso? Isso é um processo que eu diria que é um processo complexo de uma visão global. Hoje está comprovado por várias pesquisas mundiais de que o maior fator do empresário tomar risco é ter segurança. O maior fator da pessoa física se endividar para comprar uma coisa para sua casa, seu automóvel, trocar, etc., é ter segurança. E quando você tem uns cenários que nem aconteceu no governo Collor, que de repente assumem a poupança, é um assalto que é feito, então existe um rompimento do contrato com todas as pessoas hoje, certo? Mas existem rompimentos de contratos menores, que nem o caso nós tivemos aqui no Estado, né, vamos dizer, com o problema da Ford, houve um rompimento de contrato unilateral inicialmente, né? Você pode querer mudar as cláusulas, mas negocia, mas não rompe o contrato. Você tem rompimentos de contratos de várias naturezas. O próprio problema das concessões das estradas tem havido rompimento. Então, o empresário se recolhe, não toma risco. Então, a sociedade hoje no mundo está comprovada estatisticamente por pesquisas enormes, feitas em vários centros universitários mundiais, de que a estabilidade contratual, a segurança contratual é um dos grandes fatores de acreditar mais risco. E o próprio consumidor, quando compra, quando sente insegurança, ele não toma com confiança para o futuro. Então, é preciso respeitar isso. Eu diria hoje de que no Brasil provavelmente está pagando algum percentual a mais pela falta de confiança e de respeito ao contrato. O país relativamente melhorou isso, tá certo? Mas um susto tipo Collor, né, ninguém esquece. Eu queria que o senhor explicitasse um pouco mais como é que os empresários podem participar nas soluções dos graves problemas sociais do Brasil. Quer dizer que enquanto nós falamos em tese, a gente passando fome, a gente sem acesso à saúde, à educação, enfim. Qual é o papel do empresário nesse momento tão difícil? Bom, eu diria que tem dois modos do empresário trabalhar. Um é no campo da discussão, como hoje tivemos no Fórum Liberal, dando ideia. O segundo é uma visão pragmática. Aí eu diria o seguinte, eu tenho uma conceituação muito clara que temos o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. Primeiro, o governo, o segundo setor são os empresários, o terceiro setor são as organizações sociais, não governamentais e sem fins lucrativos. Eu acho que tem que crescer a parceria entre o governo e as organizações não governamentais e tem que crescer a parceria dos empresários com as organizações não governamentais. Com pouco esforço, né, muitas vezes não dando nem recursos, mas dando
horas de conhecimento, horas de trabalho, você pode potencializar organizações sociais de uma forma fantástica. Eu, pessoalmente, tenho algumas experiências extremamente felizes, quer dizer, com pouco esforço, né? O maior patrimônio que o empresário tem é o conhecimento, você levar conhecimento, mas não precisa só o empresário, esse trabalho também individualmente, seja o médico, seja dentista, psicólogo, seja o que for, eletricista, mecânico, se ele der algumas horas por semana a organizações sociais com custo extremamente pequeno, ele está dando de si e pode ajudar enormemente organizações sociais. Existem hoje várias entidades, o conceito do trabalho voluntário no Brasil está crescendo. Eu acho que há aí um potencial fantástico de que o cidadão e as empresas podem ajudar no social de um dia para o outro, e acho que você tem dois benefícios. Um é a melhoria da condição social, que é do interesse de todos nós. E o segundo é a sua satisfação pessoal, emocional, de poder participar, pertencer a um processo de melhoria. E que não tem preço, né? Eu queria lhe parabenizar pelos 100 anos da Gerdau, mais uma vez, porque foi realmente um momento muito emocionante aqui no Fórum, e lhe agradecer pela entrevista. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Vibrante, plural e apropriada. Assim pode ser avaliada a 14ª edição do Fórum da Liberdade. Após a conclusão do evento, o presidente do IEE, Telmo Neto Costa Júnior, falou ao Economia e Negócios. Presidente, mais de 2.500 pessoas neste fórum que trata da maior ferida brasileira, a questão social. Que balanço o senhor faz? Primeiro balanço, óbvio, a crise existe, ela nos preocupa, existem soluções, não só políticas, não só públicas, né? Então existem alternativas. O que a gente fez? A gente trouxe 2.500 pessoas, foram 1.600 pessoas no primeiro dia, hoje o número no meio do dia estava em 2.300 pessoas, trouxemos 28 palestrantes. E o que a gente viu? Existem alternativas para a parte da seguridade, então trouxemos Carlos Cárceres, que veio discutir a seguridade do Chile, mostrou que existem alternativas. Trouxemos uma pessoa especializada, a Patrícia Mato, na questão da educação, que mostrou também existe o chamado voucher educação, que é um sucesso. Seguridade, na parte de saúde, discutimos modelos de saúde no mundo inteiro e alguns modelos que se adequam à realidade de países como o país subdesenvolvido que é o Brasil. Agora, nesse momento, há pouco tempo acabou o evento, o último painel, que é Desconstruindo Mitos, Alternativa via Mercado. A gente viu uma discussão de ideias muito forte em cima da questão de respeito aos contratos. Então, os contratos devem ser honrados ou não? Em que situações a gente pode honrar e em que situações a gente não pode honrar isso? E esse é o Fórum da Liberdade, um evento de discussão de ideias. Uhum. E qual é o papel do empresário na busca dessas soluções? Quer dizer, apresentar esse tipo de proposta num fórum que é liberal, Perfeito. mas que traz também pensadores de outros matizes, enfim. O foco do Fórum da Liberdade, nas 14 edições, foi exatamente esse. Tu tem que trazer para dentro de um evento a sociedade como um todo. Então tu tem que trazer políticos, empresários, filósofos, ou seja, intelectuais, e tu tem que trazer nós, povo, para dentro desse evento. E esse conjunto de pessoas é que constrói uma solução. Por quê? Porque isso aqui significa a sociedade brasileira. Então, o Fórum da Liberdade, ele tem, ao longo dos 14 anos, se consolidou exatamente nisso. Qual é o nosso objetivo? É pegar o que saiu de positivo do Fórum da Liberdade e retransmitir isso para a sociedade, ou seja, outras pessoas que não vieram ao evento conhecerem essas soluções, essas alternativas. A gente é liberal e a gente defende a liberdade, porque a liberdade é o início de tudo. O cidadão, o empresário, no dia a dia a gente tem que ter liberdade para poder fazer as iniciativas, e é isso que a gente está vendo. Inicialmente, o Estado começou no Brasil antes da população, ele chegou aqui antes, ou seja, os reguladores, as pessoas que mandaram no Estado, construíram o Estado sem ter população. Cada vez mais o Estado cresce, cada vez mais o Estado mete a mão no nosso bolso, cada vez mais ele quer imposto e cada vez ele dá menos serviço. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, tem que existir Estado, mas o Estado tem que definir muito bem o papel dele. E de preferência que esse papel seja em cima de segurança pública, saúde e educação. E como? Principalmente sendo o responsável pela política macro desses segmentos, desses setores, né? E a iniciativa privada podendo competir com o Estado na prestação de serviços. Muito bem. Parabéns pelo fórum, uma ótima gestão e até uma próxima entrevista. Obrigado. Então. Agradeço muito o espaço que vocês abriram para nós.
E nós chegamos ao fim do Economia e Negócios, especial Fórum da Liberdade de hoje. Este programa vai ser reprisado nesta segunda-feira às 10 da manhã. Uma ótima semana para você e até o próximo domingo.